Olá, bom dia. Segunda-feira, dia 24 de maio. A gente atualiza nessa edição os dados, as informações sobre a Covid no Brasil e no mundo. Vamos falar das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para conter a variante indiana da Covid que já foi registrada no Maranhão. E a gente fala também dos desafios da vacinação durante as cheias, em meio às cheias dos rios na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro participou de um ato com motociclistas de todo o Brasil no Rio de Janeiro. Foi uma manifestação a favor do governo. O presidente estava cercado de seguranças e diversos manifestantes acompanharam o trajeto. A manifestação partiu do Parque Olímpico e percorreu cerca de 40 quilômetros ao longo da orla do Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde vai colocar barreiras sanitárias para tentar conter a variante indiana da Covid-19 que já foi registrada no Maranhão. E o Ministério da Saúde também vai enviar 600 mil testes rápidos para o estado. O pedido para que sejam realizadas barreiras sanitárias nos aeroportos de Congonhas, na capital paulista, e de Cumbica, em Guarulhos, foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. O objetivo é controlar a chegada de passageiros que possam estar contaminados com a variante indiana do coronavírus. A medida foi adotada após o Maranhão confirmar o registro dos primeiros casos no Brasil da variante B.1.617. As infecções foram detectadas em tripulantes que estavam em um navio vindo da África do Sul. A capital colocou à disposição do Ministério da Saúde profissionais da cidade para ajudar a Anvisa na organização das barreiras sanitárias. Por enquanto, nenhum caso da variante foi detectado na capital paulista. Atualmente, a taxa de ocupação média para pacientes com Covid no município é de 77% nas unidades de terapia intensiva. As doenças neurológicas crônicas agora fazem parte da lista de prioridade para vacinação contra a Covid. E a nova versão do Plano Nacional de Operacionalização também inclui a orientação para que gestantes vacinadas com a primeira dose da vacina Oxford AstraZeneca aguardem agora o fim do período pós-parto, 45 dias após o parto, para poderem receber a segunda dose. O governo incluiu no público-alvo da vacinação contra a Covid-19 os pacientes que apresentam doenças crônicas neurológicas. Com a medida, o grupo prioritário passa a ter, no total, mais de 78 milhões de pessoas. Com a mudança, agora estão incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação pessoas com doenças cerebrovasculares, com doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, com doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular, pessoas com deficiência neurológica grave, paralisia cerebral, esclerose múltipla ou condições similares. Além disso, as novas recomendações para a vacinação de grávidas e puérperas também foram incluídas no documento. O Ministério da Saúde recomenda que sejam vacinadas apenas as gestantes com comorbidades e com os imunizantes Coronavac Butantan ou Pfizer-BioNTech. A vacina da AstraZeneca Oxford está suspensa para esse público por enquanto. As gestantes ou as mulheres que deram à luz recentemente, que já foram vacinadas com a primeira dose e não têm comorbidades, devem esperar o fim da gravidez ou, no segundo caso, os 45 dias após o parto para tomar a segunda dose. O Ministério diz que 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca, previstas para o terceiro trimestre, devem chegar já em junho. A entrega é parte do acordo fechado com o consórcio COVAX Facility. O governo argentino proibiu a exportação de carne bovina e os produtores suspenderam a venda dentro do país. Diz a lenda que antes de habitantes, Buenos Aires tinha vacas. Talvez por isso, não é surpresa que a carne seja considerada uma essência da Argentina. Assada costuma ser um elemento central nas reuniões de familiares e amigos há gerações. Para mim, pessoalmente, o que eu gosto, o que me apaixona é ver que cada vez que alguém vem e faz um bom churrasco, sai feliz. É uma coisa muito bonita para mim. Mas agora esse costume está no centro de uma polêmica, devido a uma disputa entre o governo e os pecuaristas. Diante da alta dos preços no mercado interno, o presidente Alberto Fernandes proibiu as exportações de carne bovina por 30 dias, com o objetivo de reduzir os preços internos. Em reação, os produtores decidiram suspender a comercialização interna de todos os tipos de gado por 9 dias.
A greve não deve implicar em desabastecimento em um futuro imediato, já que os frigoríficos e açougues têm estoque. Mas o conflito atinge o centro da dieta argentina. Comer carne está impregnado na nossa cultura e assim é difícil. Por isso gera tanta tensão quando está muito cara, porque para nós é fundamental comer carne com alguma coisa. A Argentina é o principal consumidor de carne per capita do mundo, segundo a OCDE. Mas dados da Câmara de Indústria e Comércio de Carnes e Derivados indicam que o consumo de carne caiu de 69 quilos por pessoa em 2009 para 49 quilos em média atualmente. Para este criador de animais para reprodução, por trás do conflito, existe um outro problema. O problema não é se a carne ficou cara, o que não é verdade. A carne está mais barata. O que caiu terrivelmente é a capacidade de consumo dos argentinos em função dos saques e da miséria, dos salários, da inflação. Segundo dados oficiais, o custo de vida nos últimos 12 meses subiu 46%. Já o preço da carne bovina aumentou 65% em abril. O governo garante que sua principal preocupação é que os argentinos comam carne a um preço razoável. Em uma reunião, o Comitê Olímpico Internacional mostrou mais uma vez otimismo em relação à realização dos Jogos de Tóquio. O vice-presidente do COI, John Coates, garantiu que todos os protocolos sugeridos pelo Comitê Olímpico possibilitam que as competições possam acontecer. Coates afirmou que os planos do COI para a segurança dos atletas e colaboradores foram baseados nas piores circunstâncias possíveis. A presidente do Comitê Organizador de Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, também participou da coletiva e manifestou opiniões favoráveis à competição. Hashimoto reconheceu que a organização estava preocupada com o risco de sobrecarregar os recursos médicos do Japão, mas que a garantia de médicos voluntários e a vacinação dos atletas vão poupar o sistema hospitalar do país. O COI e a organização de Tóquio trabalham com a expectativa de vacinar mais de 80% dos moradores da Vila Olímpica até o dia 23 de julho, quando começam as Olimpíadas. A organização do evento reforçou que está reduzindo o número de pessoas que vão participar das Olimpíadas como parte de delegações estrangeiras de cerca de 180 mil para 78 mil pessoas. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o Brasil. Nesta segunda-feira, a atuação de uma massa de ar frio de origem polar deixa as temperaturas mais baixas em todo o centro-sul do país. O dia pode começar com um intenso nevoeiro, principalmente na região de Foz do Iguaçu, no extremo oeste do Paraná. A chuva ainda acontece a qualquer hora, principalmente em áreas do interior de Mato Grosso, em Rondônia, no sul do Amazonas e também no estado do Acre, onde há alerta para temporais. Com o avanço da frente fria, as temperaturas também ficam mais baixas e chove a qualquer hora em grande parte do Rio de Janeiro, inclusive na capital, na zona da Mata de Minas e também no Triângulo Mineiro. Na região da Grande Belo Horizonte, em Goiás e no Distrito Federal, deve chover apenas entre a tarde e a noite. O tempo vai continuar firme e sem chuva em grande parte do Espírito Santo, no norte mineiro e entre a capital Palmas, Teresina e em grande parte do interior do Nordeste. Em várias capitais da costa leste e norte nordestino, deve chover apenas entre a tarde e a noite de forma passageira. Nas demais áreas do país, as pancadas serão isoladas no fim do dia. Em Curitiba, o dia começa com apenas 6 graus e a mínima é de 10 graus em Florianópolis e também na região de Porto Alegre. A máxima não passa dos 23 graus na capital paulista, faz 17 graus à tarde na região de Curitiba e 23 graus em Campo Grande. Estamos no Maio Laranja, é o mês de conscientização sobre abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Mudança repentina de humor no comportamento, agitação, ansiedade, agressividade. Atitudes que muitas vezes acabam sendo tratadas como rebeldia, mas que em algumas situações são indicativos de que algo de errado está acontecendo. 90% dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes são cometidos dentro de casa, entre os familiares, sendo que 30% destes casos, os abusadores são os pais.
Irmãos mais velhos, tios, avós também fazem parte da estatística de abusos e contabilizam 60%. Em Dourados, entre os anos de 2019 e 2020, foram registrados 266 casos. Já este ano, de janeiro até agora, foram 19 casos. Um deles, de uma menina de 4 anos, abusada pelo tio. O que chama atenção é que, se caso essa menina de 4 anos não falasse para os pais, talvez isso não chegaria ao conhecimento das autoridades, porque, pelo que foi apurado, esses abusos vinham ocorrendo há alguns anos e foram 4 os sobrinhos abusados por esse mesmo autor. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o estupro de vulnerável ele não é caracterizado apenas pela conjunção carnal. Os atos libidinosos, aqueles atos voltados à satisfação do desejo sexual do suspeito, quando praticados com crianças e adolescentes menores de 14 anos, também caracterizam o crime de estupro de vulnerável. E para tentar diminuir o aumento destes números, debater o tema, levar a informação é a melhor estratégia. De acordo com esta assistente social que faz parte do CONSEX, Comitê Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, é preciso clareza na hora de levar o conhecimento à população. Isso constatando que nós estamos com a pandemia do Covid-19. Geralmente essas crianças estão em casa com os abusadores, né? E o pai ou a mãe que está ali perto acaba às vezes não percebendo esse ato de infração que acontece com essas crianças, né? E acaba não levando a denúncia. Mato Grosso do Sul figura entre os estados onde mais são cometidos crimes de abuso sexual contra crianças e lidera o ranking também de ligações para o Disque 100, número disponibilizado para denúncias desse tipo. Das mais de 1.300 denúncias feitas no estado, 42% eram para relatar abuso sexual. De autoria do deputado estadual Herculano Borges, do Solidariedade, a campanha Maio Laranja foi instituída para acompanhar e diagnosticar os casos de abuso contra crianças. Se você sabe de algum caso de abuso sexual ou você desconfia de alguma questão, mesmo que você não tenha provas, mas que as evidências sejam fortes, que você denuncie, Disque 100, procure um conselho tutelar para que as investigações sejam feitas e esse criminoso possa pagar, possa ser punido, porque geralmente, infelizmente, esse crime, geralmente ele pune a vítima e ele perdoa o agressor, e nós precisamos inverter, nós precisamos punir o agressor e perdoar e proteger a vítima. Então a denúncia sempre é a melhor saída. Na dúvida, a polícia deve investigar. Nós temos os meios adequados para fazer essa investigação, nós contamos, com a nossa psicóloga. Então, na dúvida, procure a polícia, esteja atento às suas crianças, sempre bastante cuidado, sempre bastante diálogo com seus filhos ou crianças que estejam sob sua responsabilidade é de muita importância para a gente conseguir, quem sabe, proteger mais as nossas crianças que infelizmente têm sofrido com esses crimes bárbaros. Depois do intervalo a gente mostra os dados da Covid no Brasil e do mundo e vamos falar também da vacinação, os desafios da vacinação durante as cheias no Amazonas. Voltamos já. 8h46 no horário de Brasília, o país já tem mais de 449 mil mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia e também passou da marca de 16 milhões de diagnósticos. O Ministério da Saúde confirmou mais 860 mortes por Covid-19 no país. O número total de vítimas já é de 449.068. O órgão também registrou mais 35.819 casos de coronavírus. São mais de 16 milhões e 83 mil brasileiros contaminados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias segue abaixo de 2.000 pelo 12º dia seguido, com 1.902 vítimas por dia. E a curva de novos casos ficou em 65.112 confirmações diárias. Apesar de alto, esse número ainda indica uma tendência de estabilidade nos diagnósticos. Analisando a evolução da pandemia pelo país, podemos verificar que 4 estados registraram alta nas mortes: Amapá, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.
Em estabilidade, hoje aparecem 16 estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Já em queda estão apenas 7 unidades da federação: Acre, Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rondônia e Tocantins. O país já aplicou mais de 62 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid. Segundo o balanço do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, 42 milhões e 7 mil brasileiros foram imunizados com a primeira dose. Isso equivale a 19,84% da população. Mais de 20 milhões e 660 mil pessoas receberam a segunda dose, que é necessária para garantir a imunidade contra o coronavírus. De um dia para o outro foram aplicadas 217.580 doses. Os estados que mais vacinaram a população de forma proporcional são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e o estado de São Paulo. E segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, o mundo todo já registrou 167 milhões e 192 mil casos de Covid desde o início da pandemia. Até agora já foram 3 milhões e 464 mil mortes. O jornalista Martin Bashir pediu desculpas por ter usado informações falsas para conseguir uma entrevista polêmica com a princesa Diana em 1995. O príncipe William lamentou publicamente o episódio. Uma investigação independente revelou que Bashir usou documentos falsos para conseguir a conversa exclusiva com Lady Di. O relatório também diz que as autoridades da emissora britânica também não investigaram adequadamente o caso. Segundo a investigação, Bashir teria mostrado a Charles Spencer, irmão de Diana, extratos bancários falsos para provar que pessoas eram pagas para espionar a princesa. Na minha opinião, a maneira enganosa como a entrevista foi obtida influenciou substancialmente o que minha mãe disse. A entrevista contribuiu muito para a deterioração do relacionamento de meus pais e prejudicou muitas outras pessoas desde então. É muito triste saber que as falhas da BBC contribuíram significativamente para o medo, paranoia e isolamento dela. Me lembro como isso afetou seus últimos anos. A entrevista impulsionou a carreira de Martin Bashir e foi uma verdadeira bomba na mídia na época. Na conversa, Lady Di afirmou que havia 3 pessoas em seu casamento, em alusão à relação do príncipe Charles com Camilla Parker Bowles. A princesa também admitiu que teve um caso amoroso. Já o príncipe Harry garantiu que as práticas enganosas expostas influenciaram a morte de sua mãe e continuam a ser amplamente utilizadas até hoje. O governo britânico condenou o episódio e anunciou que vai examinar a necessidade de reformar a administração da BBC. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, propôs um fundo de financiamento de 50 bilhões de dólares, ou mais de 250 bilhões de reais, para enfrentar a Covid. A meta é vacinar mais de 40% da população mundial até o fim do ano. O anúncio foi feito durante a Cúpula Mundial da Saúde realizada em Roma, no âmbito do G20. O plano pretende que pelo menos 60% da população mundial seja vacinada até o final de 2022 para permitir uma recuperação econômica global sustentável. Vários países e blocos se comprometeram a doar vacinas. A União Europeia vai fornecer 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aos países mais pobres, segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. La France partagera au moins. Já a França informou que vai doar até o final de 2021 pelo menos 30 milhões de doses de diferentes vacinas ao COVAX, o mecanismo mundial de fornecimento de vacinas aos países pobres. O anúncio foi feito pelo presidente Emmanuel Macron. Atualmente, 1/3 da população dos países mais ricos já recebeu ao menos uma primeira dose, contra 0,2% nos países pobres, segundo o COVAX. Por isso, a OMS pediu às nações desenvolvidas solidariedade internacional antes de começar a vacinar crianças e adolescentes. As fabricantes de vacinas contra a Covid-19, Pfizer, BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson, se comprometeram também nesta sexta-feira a doar 3,5 bilhões de doses aos países mais desfavorecidos entre este ano e o próximo.
Enquanto isso, o governo do Japão aprovou as vacinas contra a Covid-19 da Moderna e da AstraZeneca, mas informou que a segunda não será usada de maneira imediata devido às preocupações por eventuais efeitos colaterais. A aprovação deve permitir acelerar a campanha de vacinação no país. O governo nipônico recebe duras críticas pela lentidão há apenas 2 meses dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Menos de 2% dos 125 milhões de habitantes do Japão receberam as 2 doses da vacina Pfizer-BioNTech, a única aprovada até agora pelo governo. Já o prefeito de Moscou expressou preocupação com a lentidão da campanha de vacinação na capital russa, mas por uma razão diferente. Há muitas doses, mas muitos moradores se recusam a receber o imunizante. Sergei Sobyanin disse que as pessoas morrem e não querem tomar a vacina. Moscou iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19 com o imunizante Sputnik V em dezembro e rapidamente autorizou a aplicação em toda a população. Mas apenas 1.300.000 moscovitas foram imunizados, o que representa 10% da população oficial da cidade. No Amazonas, as cheias dos rios trazem um desafio a mais para imunizar a população contra a Covid-19. O período de cheia dos rios no estado do Amazonas é mais um desafio a ser superado pelos trabalhadores da saúde dentro da campanha de imunização contra a Covid-19. O nível do rio Solimões foi apenas um dos obstáculos para os profissionais que foram até a comunidade rural Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no município de Anamã. A gente está indo na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A gente está querendo atingir a população, 100% da população na comunidade, né? E a gente espera que, fé em Deus, que a gente vai conseguir. A imunização contra a Covid traz esperança de dias melhores para os moradores da região. Já peguei, pensei que não ia voltar mais esse mundo, mas graças a Deus estamos aqui firme e forte. E agora mais aliviado e uma esperança a mais. A gente sabe de notícia que muitas pessoas já morreram, né, por não ter aceitar, né, tomar a vacina e ter se arrependido também já, né. A gente aqui fica feliz, tem muita gente que não quer, mas a gente, quando chega aqui, a gente quer também. Segundo a Defesa Civil, o período de cheia já atingiu 58 dos 62 municípios do Amazonas e mais de 414.000 pessoas estão sendo afetadas. Hoje a Caixa Econômica paga a segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família e que tem o número de identificação social UNIS final 5. Ontem foi a vez dos nascidos no mês de julho receberem a segunda parcela do auxílio. O final de semana foi marcado pelas decisões dos estaduais. No Campeonato Paulista, o São Paulo venceu o Palmeiras por 2-0 no Morumbi e garantiu o título estadual. O time não ganhava o torneio desde 2005, foram 16 anos na fila. A equipe também encerra um jejum de 9 anos sem conquistas. O último título tinha sido a Sul-Americana em 2012. Luan e Luciano marcaram os gols da partida. No Carioca, o Flamengo conquistou seu 37º título do Campeonato Carioca. Essa conquista veio após uma vitória sobre o Fluminense na decisão por 3-1. O resultado ainda dá ao Flamengo pela 6ª vez um tricampeonato consecutivo no estadual. O Atlético Mineiro conquistou o estadual pela 46ª vez. A conquista veio após 2 empates em 0-0 com o América e como teve a melhor campanha, o Galo já jogava pelo empate mesmo. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio conquistou diante do Internacional o 4º título seguido da competição. A taça veio com um empate pelo placar de 1-1 na Arena do Grêmio, mas o tricolor gaúcho já tinha vencido o jogo de ida por 2-1 no Beira-Rio. O Fortaleza conquistou o Campeonato Cearense ao empatar com o Ceará na Arena Castelão. O Leão entrou em campo com a vantagem do empate porque teve a melhor campanha na fase de grupos. E com essa conquista, o time chegou ao 44º título estadual e o 3º em sequência. No Pernambucano, depois de 53 anos, o Náutico voltou a vencer o Sport numa decisão. O jogo terminou empatado em 1-1, mas o Náutico venceu nas cobranças de pênaltis. Essa edição fica por aqui, você pode rever nossas reportagens no YouTube. Às 10 da manhã tem outras informações com a Patrícia Velenic. Tchau, bom dia e boa semana.